crianças. Então, na página 82, essa página vocês vão ler com atenção todo o texto que é relacionado à explicação que a prof acabou de fazer no mapa sobre a revolta dos Cariris. Na página 83, vocês têm, observe a imagem abaixo. Que grupo está representado? Então, vocês vão olhar que tem a pintura de duas telas e que elas representam imagens dos vaqueiros em diferentes tempos. Aí vocês vão pensar sobre o que modificou 200 anos depois. Evoluiu? Houve evolução para os vaqueiros ou eles continuam na sua lida praticamente da mesma forma lá no Nordeste brasileiro? Pergunta 6. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? Lembra o que a prof falou dos indígenas que moravam nessas terras? E por que houve conflitos? Conflitos são guerras nessas terras. O que foi a Confederação dos Cariris, que era o grupo de indígenas que fizeram uma resistência, que lutaram para defender a sua terra e não deixar os portugueses ocuparem, lembram? O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Eles ganharam? Eles perderam a guerra? O que aconteceu? Eles foram escravizados, foram catequizados ou ficaram livres, conquistaram sua terra de volta? Então, conforme a explicação da prof, vocês vão colocar a resposta aí, ok? E aqui, nesta página 84, vocês terão que fazer a leitura desse texto. Acompanhe com os olhinhos, onde a prof vai lendo. O mundo que queremos. A preservação da cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Atualmente, as populações indígenas lutam para preservar a sua cultura. Então, para restaurar e fortalecer a própria identidade e preservar sua forma de ver o mundo, a escola indígena surgiu como uma necessidade para educar crianças e jovens, tanto para conviver com a sociedade não indígena, como para entender suas origens culturais. Na escola indígena, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns, como a matemática, a história e as ciências. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas e defender os seus direitos, sem perder as suas raízes ancestrais, das pessoas, dos indígenas que já se foram. Daí aqui tem perguntas para vocês responder. O que aconteceu com os povos indígenas após a chegada dos portugueses? Então, vocês vão lembrar lá do texto que eles foram escravizados, catequizados, dizimados, começaram a desaparecer, a se organizar em pequenas comunidades, né? Ficar nas aldeias ou em algumas reservas destinadas aos indígenas. 2. Por que a escola indígena é importante para esses povos? Então, a gente vê que tem escolas indígenas dentro dos povoados indígenas. Para quê? Para manter a cultura do indígena, né? Porque senão ele vai só aprender, se ele vai numa escola normal, regular como a nossa, ele vai aprender só as outras disciplinas, que tem um cunho mais não voltado para a cultura indígena. Então, dentro da escola indígena, além deles ter a formação das disciplinas normais, com os conteúdos da grade curricular normal, ainda eles têm uma disciplina destinada à cultura, a relembrar os seus costumes, o seu jeito de viver lá de antigamente dos seus ancestrais. Aí você vai ler esse texto sobre a escola indígena, observar bem a imagem
e assinalar a resposta correta entre as 3 alternativas aqui na página 85. Combinado? Bom trabalho!